Os pais que não levaram seus filhos hoje para a atualização da caderneta de vacinação, a campanha de multivacinação do governo do estado, tem até sexta-feira que vem para procurar uma unidade de saúde da região e verificar as doses que ainda não foram aplicadas. Crianças e adolescentes de até 15 anos são público-alvo da campanha. Estão disponíveis vacinas contra 18 tipos de doenças. Entre elas, tuberculose, rotavírus, paralisia infantil, febre amarela, sarampo e HPV. Nem sempre os serviços que a gente adquire, como telefonia móvel, internet e bancário, por exemplo, são de excelência, né? E muitas vezes o consumidor precisa recorrer aos órgãos de proteção para ter o seu direito respeitado. Desde 1990, os consumidores contam com respaldo legal. O Código de Defesa do Consumidor completa agora, em setembro, 27 anos. Graças a ele, em São José dos Campos, a cada 100 consumidores com reclamações no PROCON, 87 deles têm seus problemas resolvidos. E sobre isso, a nossa repórter Sandra Riva conversou com a diretora do PROCON da cidade. O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em setembro de 1991 e desde lá estabeleceu uma série de regulamentações entre consumidores e fornecedores e prestadores de serviços. Mas para a gente entender um pouquinho sobre os avanços do Código de Defesa do Consumidor durante esses 27 anos, ao meu lado está a coordenadora do PROCON aqui de São José dos Campos, que é a Jaqueline Inácio. Muito obrigada primeiro pela participação aqui no Band Cidade, por falar um pouquinho sobre os avanços do Código de Defesa do Consumidor. Eu que agradeço, é sempre muito bom para nós conseguirmos dar esse tipo de informação, porque é a maneira que a gente tem de, primeiro, difundir o nosso trabalho e também fazer com que as pessoas conheçam e saibam realmente quais são os seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor é um marco dos direitos, é uma das melhores legislações no mundo, pode-se dizer que é a mais avançada. O porquê de falar isso? Antes, nós, consumidores brasileiros, não tínhamos o respaldo legislativo no âmbito federal. Nós podemos verificar que hoje o consumidor, ele é muito mais conhecedor dos seus direitos, ele sabe mais o que, quando e como pode reclamar, e nessa linha nós temos a criação do PROCON, que embora o CDC o PROCON seja até anterior à criação do CDC, ele ganhou eficácia para poder atingir ao fim que ele queria, que era proteger o cidadão, após a criação do Código de Defesa do Consumidor, que hoje nós temos a regulamentação jurídica dos direitos sociais relativos às relações de consumo, onde fica estabelecido quais são os deveres do consumidor, mas principalmente quais são os seus direitos e a maneira que eles têm de reclamar e de exigir esses direitos através do PROCON. As empresas também tiveram que se adequar para atender a legislação. Explica pra gente sobre esse processo. No decorrer dos anos, o que a gente pôde sentir? Que as empresas passaram a se adequar e a obedecer exatamente o que a legislação pedia. Porque anteriormente as empresas lesavam e sabiam que de certa forma não teria uma legislação ou uma punição financeira e também uma punição pela parte judiciária. Hoje, com o Código de Defesa do Consumidor, o que aconteceu? Os fornecedores tiveram que se adequar para que não sofressem as sanções que eles vinham tendo ao longo desses anos. A gente já sabe que São José dos Campos, os consumidores são mesmo os mais atuantes do estado. Explica pra gente por quê. Nós temos hoje no PROCON uma média de 330 atendimentos diários. Então, se você imaginar que por mês nós passamos dos 7.000 atendimentos, a projeção por ano de 2017 é que nós consigamos atender 95.000 pessoas, consumidores. Isso demonstra que que o consumidor josense está muito mais conhecedor dos seus direitos. E isso se deve ao longo dos anos a cursos, palestras que o PROCON está desenvolvendo junto à comunidade, seja através de convênio, digamos assim, com escolas, com igrejas, a Casa do Idoso aqui em São José dos Campos, as casas dos idosos é muito atuante,
sempre a gente leva curso. Enfim, onde nós somos solicitados, nós levamos o curso para que o consumidor conheça os seus direitos e solicite, peça, né, que isso seja realmente cumprido. Nós temos um índice de resolutividade hoje no PROCON de 87%. Então você imagina o seguinte, que a cada 100 pessoas que nos procuram, 87% têm os seus problemas resolvidos. Quais os segmentos mais reclamados pelo consumidor aqui de São José dos Campos? Em primeiro lugar, telefonia e serviços de internet. Em segundo lugar, operadoras de telefonia, isso está no ranking estadual. Em terceiro lugar, a gente pode colocar bancos, instituições financeiras e em quarto lugar, as concessionárias de serviços públicos. Então é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte: por menor que seja o prejuízo que a empresa está me causando, eu tenho que procurar os meus direitos para tentar resolver e preservar realmente que os meus direitos vão ser respeitados. E nessa semana foi completado aí 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. E para isso teve um mutirão aqui no PROCON de São José dos Campos. Doutor, explica pra gente como é que foi, faz um balanço aí pra gente. O que é o mutirão? Nós temos hoje no PROCON a capacidade para fazer 36 audiências ao dia. Todas as audiências com conciliadores e mediadores com o certificado do Tribunal de Justiça. Ora, nós temos as 36 audiências diárias. Porém, nessas datas, nós fazemos 100 audiências. Então, nós tivemos 100 audiências no dia 8 de março e 100 no dia 11 de setembro. Nós levamos os processos para os estudantes de Direito da Faculdade de Direito aqui de São José, a Universidade do Vale do Paraíba. Fazemos uma aula inaugural para eles com uma semana de antecedência para que eles conheçam a conciliação e comecem a ter a cultura, né, da mediação de conflitos, para que na semana seguinte eles mesmos, os alunos de 4º e 5º ano, façam as audiências. Claro que nossos conciliadores estão presentes, então é uma oportunidade que a gente consegue beneficiar o consumidor e também difundir a cultura da mediação e conciliação que ainda é recente no Brasil. Obrigada, doutora Jaqueline Inácio, que é coordenadora aqui do PROCON de São José dos Campos, participando com a gente na entrevista de sábado do Band Cidade para falar sobre os avanços do Código de Defesa do Consumidor e também da atuação do PROCON aqui na cidade. Doutora, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição e lembrando que o PROCON é a casa do consumidor. Tendo algum problema, venham para cá que a gente vai fazer o melhor para tentar solucionar o problema. Tá certo, obrigada pela participação, viu? Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Depois do intervalo, música e literatura. Fim de semana no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, é de sons e boas histórias da nossa literatura na 4ª edição da Festa Litero-Musical. E ainda continua o Vale Music Fest em São José. Hoje, 3º dia da festa, tem Matheus e Cauã no palco. E ainda a dupla mais querida da região, Thales e Wellington. Hora certa para você, 7h10. Band Cidade volta já. Rio de Janeiro perde o seu calor.